Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, mais uma vez, começando o dia juntos, meditando na Palavra de Deus. Nosso desejo é que, de alguma forma, a Palavra de Deus fale ao seu coração e faça diferença na sua vida no dia de hoje e nos dias ainda por vir. Quero deixar um abraço todo especial com os aniversariantes de hoje, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e dirija os seus passos. Hoje nós temos o privilégio de receber o pastor Sócrates Oliveira, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, está conosco aqui no Recife e fala ao nosso coração neste instante aqui através deste programa. Convido você a dedicar os próximos instantes a ouvir a palavra de Deus e certamente há algo que Deus tem a lhe falar. Por isso, nos momentos que se seguem, um pouquinho de sua atenção, refletindo sobre aquilo que Deus quer lhe dizer na manhã deste dia e que Deus o abençoe. Quero ler nesse instante com você e meditar sobre um texto do Novo Testamento que é conhecido como o Sermão no Monte. Capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque são fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Esse foi um dos ensinos de Jesus durante o seu ministério terreno. Ele estava, como o texto demonstra, ele estava reunido com os seus discípulos e passou-lhes a ensinar a questão que nós acabamos de ler de bem-aventurança. A expressão bem-aventurado significa feliz, venturoso, aquele que é abençoado. Muitas vezes e muitas pessoas entendem que essas são uma classe de pessoas. Cada uma dessas bem-aventuranças é uma classe de pessoa. Mas na verdade não é. Na verdade, essas são características que deve ter o discípulo de Jesus. Não é que Jesus tenha discípulos que são humildes e outros que não são humildes. Jesus tem discípulos que choram e outros que não choram. Não, essas são características, não são 8 tipos de discípulos, mas são características que cada um de nós, discípulos de Jesus, devemos ter. E elas são interessantes porque essas características são identificadas em cada discípulo de Jesus de forma tal que ele reage às suas ações a partir desse seu formato de caráter, dessa sua postura como discípulo de Jesus. E quando ele diz, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, significa que nós precisamos ter o coração aberto, a nossa vida aberta para, com humildade, reconhecer a grandiosidade de Deus, a onipotência de Deus, que Deus é o todo Senhor. E nós precisamos ter consciência de que esse reconhecimento do poderio, da onipotência de Deus, nos faz ver o quanto nós somos pequeninos, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos dependentes de Deus. E veja bem que Jesus Cristo, que era Deus, ele foi humilde. Ele teve essa condição. Ele nos ensina aquilo que ele foi, que ele vivenciou enquanto no seu ministério terreno. Ele fala daqueles que choram, daquelas pessoas que têm a capacidade de sentir, de ter o sentimento quando tem alguém sofrendo, alguém chorando. Claro que todos nós, como seres humanos, temos a capacidade, às vezes, de chorar, mas tem pessoas que não são sensíveis ao ponto de chorar, de reconhecer, de ter sentimento, de ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. Então,
o chorar, às vezes os rapazes, os homens têm alguma dificuldade, porque a gente sempre aprendeu assim, homem não chora, né? Então a gente às vezes fica querendo se fechar nessa questão, não é isso que Jesus está ensinando. Mas ele está ensinando essa necessidade que nós temos de reconhecer a dor daqueles que estão ao nosso lado, ter a capacidade de ter esse sentimento, essa sensibilidade. Outra característica que nós vamos encontrar é a questão de ter sede de justiça. Sede de justiça é buscar cada dia a justiça de Deus. E justiça não pode ser confundido com vingança. A justiça de Deus é Ele santo, sem pecado, se deixa sacrificar por nós, por mim, por você que é pecador. Esse é o senso de justiça de Deus. Limpo de coração. Para ser discípulo de Jesus, precisa ter um coração limpo, precisa ter o coração sem mácula, ter um coração aberto a seguir o Senhor naquilo que Ele nos ensina. Então, veja a consequência de quem é limpo de coração. Os limpos de coração verão a Deus. Para ver Deus, é preciso você ter pureza no seu coração. É preciso que você tenha. Bem-aventurados pacificadores. Discípulo de Jesus tem que ser alguém que promove a paz, que trabalha para que haja paz em todas as circunstâncias da vida, onde você está vivenciando, aonde você está morando, aonde você está trabalhando. E ele vai concluir dizendo que nós seremos perseguidos. Talvez no seu trabalho, na sua família, na sua casa, de alguma forma, você vai receber perseguição por causa do nome de Jesus. E Jesus diz que é para você não ficar triste, mas você é abençoado, você vai ser venturoso quando acontecer isso, porque isso aconteceu com os profetas que vieram antes de nós. Aconteceu com ele, Jesus foi perseguido durante seu ministério terreno. Então, há um conforto, há um consolo para todos nós, essas características do discípulo de Jesus, de bem-aventurado, de venturoso. Que Deus nos abençoe e que a gente continuadamente seja um discípulo do Senhor e que as características da bem-aventurança façam parte de cada um de nós. Vamos falar com o Pai? Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra nos ensina. E nós queremos te pedir que Tu possas infundir em cada um de nós essas características do sermão do Teu Filho Jesus Cristo, quando esteve aqui, de bem-aventurados. Que todos nós, homens e mulheres, Teus discípulos, sejamos cada dia bem-aventurados, porque temos as características que Tu desejas que cada um de nós tenha. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.